Gente, que linda a Ana, viu? Depois vocês dão uma olhada, vê bem visto de longe, tá? Que ela está dormindo e não quer ser incomodada agora. Brincadeira. Queridos, estende as suas mãos para cá. Diz assim: Senhor Jesus, nós abençoamos toda a família e abençoamos a Ana para a honra e glória do Senhor. Amém. Olha que interessante que de Ana para Ana, tem um texto de Ana para Ana, é uma carta, Ana. Você recebe uma carta que diz bem assim em 1 Samuel, capítulo 1, verso 27. Diz: naquela ocasião, eu suplicava a Deus por essa criança, e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Por esse motivo agora, eu da minha parte o entrego ao Senhor, por toda a sua vida. Será dedicada ao Senhor, e ali adoraram ao Senhor. Quando há uma promessa de Deus é bênção, né, queridos? Essa promessa é de Ana para Ana. Todos os dias ali adoraram ao Senhor. Eu queria convidar a minha esposa, que ela sempre me ajuda, para segurar esse microfone, que eu quero pegar um pouquinho a Ana, para nós levantarmos e consagrarmos ao Senhor. Igreja, se possível, se coloca de pé, estende as suas mãos para cá. Pai, nós dedicamos, Pai amado, a Ana ao Senhor, Pai. Meu Deus, Pai amado, preciosos são os teus caminhos, Senhor. Pai, ela é uma promessa do Senhor na vida do casal Fagner e Taimane. Oh, meu Deus, que os dias dessa criança, Pai, sejam sempre marcados pela presença do Senhor na vida dela, pela sua bondade, a sua misericórdia continuamente sobre ela. Oh, meu Deus, que os dias dela, Pai amado, venham sempre ser para a honra e glória do Senhor e do seu nome. Meu Deus, que ela seja, Pai, sempre submissa e obediente aos seus pais. Que seja, Pai, sempre, Pai amado, instruída na palavra. E que seja, Pai amado, luz sobre as nações. Abençoada, Pai amado, do Senhor, agraciada do Senhor. Meu Deus, nós oramos e abençoamos, Pai, como igreja do Senhor. Nós oramos e abençoamos a vida da Ana e a vida de toda essa família, Pai. Aqui estão os avós, os tios, Pai amado, parte dos tios, né, parte da família. Mas em nome de Jesus nós abençoamos todos eles. E que essa geração, Pai amado, venha desfrutar e celebrar a vida da Ana todos os dias, porque ela é uma bênção do Senhor. E nós declaramos isso como igreja em nome de Jesus. Amém. Olha, gente, vou mostrar para vocês, ó. Ela não é tímida. Ela é menos tímida que você, pai. Deus abençoe, tá? Em nome de Jesus. Essa promessa do Senhor. Deus abençoe vocês. Amém, igreja? Vamos aplaudir o Senhor de novo? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Queridos, podeis assentar. Que ocasião maravilhosa, né? Podeis assentar. Louvado seja o Senhor, meu Deus. Eu queria que você orasse um pouco comigo. É o momento da palavra e preciso do Senhor da minha vida. Feche seus olhos aí, vamos orar. Pai, meu Deus, vem com as tuas misericórdias, com a tua bondade todos os dias. Senhor, sê sobre a nossa geração, Pai. Ó Deus, que a palavra dessa noite, Pai amado, seja entregue segundo o Senhor propôs, Pai amado, sobre a vida, sobre cada um de nós. Meu Deus, nós entregamos os nossos sentidos, Pai, nessa hora ao Senhor. Fala conosco, Pai.
Oh meu Deus, nós tocamos o nosso ouvido, Pai, porque nós precisaremos ouvir bem nessa noite. Querido, eu queria que você colocasse as mãos no seu ouvido. Diz assim: Senhor Jesus, eu preciso ouvir bem a Tua palavra. Me ajuda, tenha misericórdia, derrama a Sua graça sobre mim. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amados. Eu queria compartilhar algo muito bom. Tem dia que a mensagem é muito boa de se aplicar, né? O Senhor, Ele quando fala conosco a mensagem, e tem dia que as mensagens são mais fáceis de se aplicar por se tratar de coisas que nós consideramos mais fáceis, melhores de lidar. E hoje é um dia desses, amém? Diz assim: graças a Deus. Ai, ai. O título da mensagem é uma mensagem que fala acerca de prosperidade do Senhor, amém? Diz assim: três segredos para ser bem sucedido. É o título da mensagem: 3 segredos para ser bem sucedido. Eu estava pensando, porque muitas vezes nós vemos a batalha que é familiar e a batalha que é cada pessoa, cada família, cada um de nós nas nossas lutas, tentando vencer aquilo que nós chamamos de cuidar da família, cuidar das etapas, do propósito de Deus na nossa vida, cuidar da jornada. E eu rara vez ministro sobre esses assuntos ligados a esse tema. Lógico que tudo do reino de Deus para a nossa vida nos faz prosperar, amém? Mas hoje foi muito específico, eu até achei um pouco estranho. Falei: Senhor, é isso mesmo? Não, é isso mesmo, vamos embora. Falei: então amém, vamos ministrar isso aí. O Senhor pegou e começou a disparar uns alarmes no meu coração sobre segredos para ser bem sucedido. O que eu chamo de bem sucedido? Aquela pessoa que ela é agraciada com a presença do Senhor e não está caminhando em desespero, não está caminhando em loucura, não está fazendo loucura para sobreviver, para viver, mas pelo contrário, antes está esperando no Senhor, está tranquilo, e as coisas estão caminhando, amém? Tem paz no seu lar, tem alegria. A mesa não é uma mesa, um campo. Tem gente que tem a mesa, não é uma mesa, é um campo de batalha, né? Só senta para brigar, para discutir. E essas coisas às vezes contaminam e destroem no lar. Só que quando você tem uma paz, você tem algo que vem do Senhor, você começa a entender que esse lar ele começa a ser edificado um pouco melhor. Nada é motivo de discussão, pelo contrário, tudo é motivo para solução. E as coisas vão sendo aprimoradas dessa forma. E me alegra muito saber que o Senhor ele tem os seus meios de trabalhar. Agora, cabe a nós, cabe a cada um de nós, viver essa bênção do Senhor, amém? Então, olha só, esses 3 passos que eu separei nessa noite, que eu acredito ser como segredo, porque não é todo mundo que sabe. Aliás, não é todo cristão que sabe. Imagina todo mundo. Então é importante. O primeiro deles é princípio, o segundo é posicionamento e o terceiro é oportunidade. Eu quero falar dentro desses três temas sobre a sua vida nessa noite, amém? O primeiro deles é posicionamento. O Senhor me falava, ministrava no meu coração sobre como nos posicionar diante de Deus. Se você serve ao Senhor, se você caminha com o Senhor, é adequado que você saiba em qual ponto você deve estar com o Senhor, para que você seja abençoado, para que você receba a bênção do Senhor. E eu confesso que, conversando com cristãos, muitas vezes eu percebo a seguinte questão: as pessoas não sabem como elas estão e como devem se posicionar diante do Senhor. Muitos de nós, olha, pastor, mas por que o senhor sabe? Deixa eu te dizer uma coisa: Deus ele nos entregou coisas preciosas. E a maioria de nós não sabe nem sequer o quanto Deus entregou de bom. Às vezes vive etapas ruins, mas se esquece de quantas coisas boas que Deus entregou nas mãos. Quantas coisas maravilhosas o Senhor colocou nas nossas mãos. E se alegrar com isso é algo especial. Agora, todas essas etapas passam por um posicionamento. Deus nos entregou etapas maravilhosas para nos posicionarmos. Se você quer viver uma grande bênção com o Senhor, viver essa parte bem sucedida do Evangelho com o Senhor, você precisa compreender esse posicionamento. Primeiro, qual posicionamento?
é que Deus, Ele entrega aquilo que Ele criou nas mãos do homem. É o primeiro posicionamento que as pessoas esquecem, é que Deus entrega o que Ele criou nas mãos do homem. Olha que interessante, abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Amém? Verso 26. Agora amém, né? Diz assim: então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Diz assim: imagem, semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra. Diz assim: povoai e sujeitai toda a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a todos os répteis da terra e a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes, como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Eu não sei se é muito claro, mas eu vou explanar para você que Gênesis está dizendo que o Senhor está transmitindo uma posse. Ele está transferindo uma posse. Deus criou, Deus fez, e agora Ele começa a passar, a transferir. É como se fosse uma procuração imediata de Deus. Ele dizendo: agora tudo isso está debaixo ao seu domínio, está debaixo ao teu governo, você vai ter que lidar com isso. E isso tudo Ele entrega ao quê? Ao ser humano. Toda essa posse Ele entrega ao ser humano. E observando isso, eu percebo que uma das questões que o ser humano ainda não conseguiu ou não consegue deslanchar é não perceber que as coisas de Deus, que Deus criou, está debaixo das suas mãos, debaixo do seu domínio. Entender isso é algo fundamental para começar a acrescentar e agregar sobre a vida. Olha que interessante, que quantas vezes você já disse ou já ouviu isso aqui: não, Deus está no controle de tudo. Quem já falou isso alguma vez? Algumas vezes, mais de 1000 vezes. Deus está no controle? Agora eu vou te desamparar um pouco. Deus não está no controle de tudo. Não se assuste, você precisa ouvir. Eu já orei pelos seus ouvidos hoje. Deus não está no controle de tudo. Te explico. Acabamos de ler um texto, não precisam ficar assustados. Deus fazendo assim: eu criei, mas agora eu dirigi a construção de tudo. Estou dirigindo essa construção, mas agora, depois que eu criei, Ele pega e entrega essa construção a quem? Diz assim: ao homem. Ele entrega para que o homem pudesse fazer, para que o homem pudesse multiplicar, para que o homem pudesse evoluir, para que o homem pudesse construir. E muitas das coisas que nós estamos dizendo que está no controle de Deus, são coisas que Deus nos deixou para controlar. E o fato de não controlarmos, justificamos isso dizendo que estava nas mãos de Deus. E quase que você dizer assim para Deus: Deus, eu te entreguei esse carro, esse Senhor me colocou esse carro nas mãos, mas esse carro agora eu estou colocando nas suas mãos de volta, e o Senhor não está dirigindo muito bem, porque a minha vida anda de mal a pior. Eu não sei como você compreende isso, mas Deus cria algo, e Ele entrega nas mãos do homem, para que o homem pudesse dirigir. A Bíblia fala o quê? Domine, diz assim: domine.
Essa parte, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, dos grandes animais, sobre todas as feras da terra, sobre todos os pequenos seres viventes, que se movem rente ao chão. Deus está dando uma procuração legal e dizendo assim, você vai cuidar disso tudo. Ele vai falar a lista de plantas, ele diz, você vai cuidar disso tudo. Ele vai falar de multiplicar e ser fecundo, ele fala, é vocês que vão fazer. Tudo que Deus cria até aqui, Ele dá uma procuração, um direito legal, um acesso e uma posição para o homem cuidar de tudo. Só que muitos de nós estamos justificando a nossa falta de posicionamento e colocando isso em Deus. Dizendo, olha, Deus está no controle. Quando muitas vezes é um pretexto legal de falta de posicionamento seu, ou posicionamento de alguma pessoa, de assumir a direção daquilo que Deus já entregou o controle. Diz assim, Deus não está no controle de tudo. Se Deus estivesse no controle de tudo, Ele não te dava arbítrio. Diz assim, livre-arbítrio. É eu conduzindo a minha vida. Ou você acha que o livre-arbítrio é para Deus conduzir você? Se fosse Deus, você não decidia ruim. Se fosse Deus, você não decidia mal. Se fosse Deus, nós não erraríamos nas nossas escolhas. Sim ou não? A verdade é que nós decidimos. Nós decidimos. Deus nos deu o livre-arbítrio para decidir. E essas decisões são decisões o quê? Que muitas vezes elas são desastrosas. Muitas vezes não são decisões boas, são decisões erradas. E aquilo que Deus nos entregou, todo o governo, todo o domínio, nós pegamos e falamos assim, quando nós batemos esse carro que nós estamos dirigindo, nós falamos assim, está tudo no controle de Deus. Está tudo baixo as mãos de Deus. Espera aí. Só que não é uma maneira de lançar a culpa daquilo que nós mesmos decidimos? Diz assim, as minhas escolhas me definem. Se você é definido por aquilo que você escolhe, se você escolhe mal, os resultados serão ruins. Então, uma das etapas para que algo saia bem na sua vida é tomar posse daquilo que Deus entregou. Deus diz, domine, cuide, lidere, governe. Toma a atitude que você precisa tomar. Porque uma coisa, querido, é nós fazermos e Deus ir nos respaldando, nos ajudando. Outra coisa é pensar que o Senhor vai se mover por aquilo que nem você decidiu se mover. Ai, pastor, mas isso é muito forte. É claro, porque muitas vezes nós queremos ter apenas uma religião, e nessa religião nós pensamos que Deus vai fazer tudo, e nós não precisaremos fazer nada. Agora, quando você lê a palavra, você percebe que Deus está entregando a jurisdição do domínio da terra ao homem. Então, muitas das etapas que nós estamos dizendo que o Senhor precisa fazer, na verdade é uma questão de posicionamento nosso com Ele. Ele disse assim, eu te coloquei numa posição, você está diminuindo a posição, e ademais está me culpando pela posição que você, e as decisões que você tomou. Então o posicionamento, ele faz parte de algo poderoso para alguém crescer. Enquanto ela não desenvolve um posicionamento com o Senhor, ela não entende o que Deus verdadeiramente entregou nas suas mãos. Diz assim, o Senhor, Ele me entrega, Ele me abençoa. A Bíblia diz, Deus dá semente ao que? Semeia. Então Ele entrega sempre. Ele está sempre entregando. Agora dizer que Deus está no controle de tudo, como é que você justificaria? Como é que você justificaria as etapas em que as pessoas estão sofrendo, as etapas que as pessoas estão se matando? Você acha que Deus está no controle dessas coisas? Ou você acha que é o ser humano agindo com o arbítrio que Deus entregou para ele, com seu poder de escolha, destruindo a si mesmo? É o arbítrio pesando. É o poder da decisão, da escolha, e que o ser humano adquiriu do Senhor. E quando esse ser humano adquiriu isso do Senhor, ele já começou a decidir errado. Muitas vezes decidindo errado. E isso impede que o homem assuma as suas causas. Olha que interessante que muitas vezes, nós falamos ao Senhor que Ele é responsável por aquilo que nós abrimos mão. Quantas pessoas não cuidaram da sua saúde? Quantas pessoas não cuidaram dos seus negócios? Quantas pessoas não cuidaram dos seus relacionamentos? Quantas pessoas não cuidaram de nada disso e depois diz, está tudo nas mãos de Deus?
Quando não está, o que está nas mãos de Deus é a misericórdia e a graça dele que é derramada sobre nós. Agora, o domínio do que deveria ter feito no arbítrio é seu e meu. Somos nós que decidimos a nossa vida, amém? Você pode ser uma bênção, uma joia rara, ou você pode ser um grande problema. Nós podemos ser a pessoa mais maravilhosa desse mundo, dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, construir, edificar, fazer acontecer, fazer as coisas serem verdadeiramente diferenciadas, ou nós podemos causar um casamento de destruição, uma loucura. E aí depois, o que nós podemos fazer? Olha, não, isso foi uma causa minha, eu escolhi mal, eu escolhi errado, mas automaticamente tem muita gente dizendo, está tudo nas mãos de Deus, quando ela mesmo causou o dano colateral sobre a sua vida. Eu estou dizendo isso, querido, por uma questão. A soberania de Deus sobre nós, ela é implacável. Agora a grande questão é que Deus não deixou, querido, você sem poder de decisão. Ele nos deixou com o poder de escolher, com o poder de decidir. Hoje você veio com a roupa que você quis. Você escolheu a cor, qual perfume que você desejou passar. Você escolheu estar aqui, você escolheu estar para receber a palavra de Deus. Você escolheu várias coisas antes de chegar aqui. E tudo foi escolhas suas. E essas escolhas estão te representando. Eu sei que está todo mundo bonito aqui hoje, amém? Porque você escolheu bem, porque você escolheu assertivamente. Então uma coisa que nós precisamos compreender é que Deus, Ele tem que estar trabalhando nas nossas decisões, no nosso arbítrio. Se você coloca as suas decisões diante do Senhor, compreende o que Ele está falando, o que Ele está orientando para você decidir melhor, você vai acertar. Você vai ser abençoado. Assumir posição, querido, é de quem cuida verdadeiramente da sua vida. Muitas pessoas não assumem posição porque quer que outra pessoa assuma a posição da vida dela. Agora isso não é legal, meu irmão. Sabe, crescer, amadurecer, ser diferenciado, viver um plano do Senhor, é quando você assimila que você precisa resolver a sua vida. Você precisa assimilar os processos que você tem que viver, aonde você tem que vencer, aonde você tem que renunciar muitas vezes, aonde você tem que dizer não, aonde você tem que dizer sim, aonde você tem que abraçar a causa, aonde você tem que renunciar à causa. Tudo vem das suas mãos. E essas decisões vão te levar a caminhos maravilhosos. Agora, como decidir bem? Decidir bem é aquele que adquire sabedoria do Senhor. E é por isso que nós embasamos na palavra, para ter um mapa, um discernimento de onde caminhar nas nossas decisões. O Senhor deixou uma Bíblia para que nós pudéssemos ser orientados por ela onde chegar. E quando nós caminhamos pela palavra, orientados por ela, nós acertamos, porque é um manual de vida, amém? Então é indicando caminhos, indicando etapas. Agora uma coisa, meu irmão, Deus não vai para resolver para você aquilo que você deveria ter resolvido. Nós precisamos resolver. Nós precisamos enfrentar. Nós precisamos muitas vezes arregaçar as mangas e dizer: Deus, eu sei que o Senhor me deu condições de lutar a minha família. Eu sei que o Senhor me deu condições de lutar pela minha causa, pelo meu negócio. Me deu condições de lutar pelo meu lar. O Senhor me entregou essas condições. E eu estou olhando para cima e dizendo: está tudo nas suas mãos, Senhor. E o Senhor fala assim: eu te entreguei toda a decisão. Diz assim: arbítrio. Arbítrio, pode falar mais forte. Arbítrio. Arbítrio é o poder da decisão. Se Deus te tirasse o arbítrio, querido, você poderia dizer: está tudo debaixo do controle de Deus. Hoje, você é cristão, amém? Se você quiser ser um assassino hoje, você se torna. Pela sua decisão. Se você quiser ser uma pessoa ruim hoje, você se torna, só por decidir. Agora, se você quiser ser melhor ainda do que você já é, você se torna hoje por decidir, amém? O Senhor te deu condições de decidir. Te deu condições, querido, de avançar. Te deu condições de assimilar. Então, uma das etapas de crescimento, de alguém que vai avançar, de alguém que vai vencer as suas etapas, é assumir posicionamento. Qual é a minha posição para fazer acontecer algo espetacular? Qual é a minha posição para fazer que as coisas sejam espetaculares na vida? Qual é a sua posição para que as coisas comecem a dar certo, cada vez mais certo, cada vez melhor?
Ah, não, mas está tudo nas mãos do Senhor. Mas você não tem posição nenhuma? Você vai assumir um posicionamento? Ou você quer dizer que está tudo nas mãos do Senhor, para você se esquivar da autorresponsabilidade de ter que resolver, de ter que viver etapas, de ter que enfrentar etapas? Nós precisamos da autorresponsabilidade, de ser responsáveis por aquilo que nós escolhemos. O cristão, ele tem que ter a responsabilidade cristã, amém? Um cristão sem responsabilidade cristã, ele ainda não cresceu, ele não amadureceu. E quando você assimila a sua responsabilidade cristã, você cresce, você ganha anos, você ganha vida. E você amadurece com isso, sendo responsável pela sua vida, sendo responsável por aquilo que está te fazendo crescer. Deixa eu te dizer uma coisa, você sabia que a maioria dos cristãos sequer leram a Bíblia toda? Quem sabia? Nós já vimos isso aqui na igreja. A maioria dos cristãos não leram a Bíblia toda. Agora, como é que você acerta para montar algo se você não lê o manual? Se torna um pouco mais difícil, se torna um pouco mais complexo, sim ou não? Diz assim, ser humano é complexo e precisa de manual. É por isso que quando eu leio a palavra, eu aprendo mais sobre mim mesmo, sobre as minhas etapas, aquilo que eu devo enfrentar, confrontar, vencer, para que eu possa ser alguém mais abençoado. O Senhor, Ele deixou esse manual para nós evoluirmos e ser abençoado. Agora, muitas vezes nós culpamos a Deus. Culpamos por aquilo que nós não fizemos. Culpamos a Deus por aquilo que talvez fizemos. E o resultado, querido, é que o mundo vive das suas próprias decisões. O resultado da sua vida, ele veio da sua própria decisão hoje. Hoje você está exatamente onde você deveria estar na vida. Se é bom ou ruim, eu não sei. Mas hoje nós estamos exatamente onde deveríamos estar. Ah, não, eu não concordo com isso. Você pode não concordar, mas você está. Nós estamos exatamente onde Deus está nos olhando e dizendo bem assim, olha, você está onde você chegou com as suas decisões, onde você chegou com suas análises, a forma que você vê o mundo, a forma que você vê cada etapa. Agora nós estamos, querido, conduzindo uma geração muito religiosa. Deixa eu te dizer, relacionamento com Cristo e religiosidade é outra coisa. Se relacionar com Deus é uma coisa, ser religioso é outra. Não é uma igreja, é um relacionamento com o Senhor, amém? Diz assim, não é uma igreja, é um relacionamento com o Senhor, que vai produzir em mim, vai me fazer crescer, conhecer mais do Senhor, amar ao Senhor, caminhar com Ele. Não são todas as coisas, meu amado, meu irmão, que o Senhor está decidindo por você. A maioria delas, se não todas, é você apontando caminhos, é você apontando direções, é você caminhando até essas direções, é você decidindo. Agora, uma vez que você coloque a Bíblia sobre a sua vida como uma bússola, você começa a caminhar, começa a ser dirigido, conduzido por palavras de conselhos, de sabedoria, de direcionamento, que te fazem decidir melhor. Agora, o Senhor não decidirá por você, para que Ele seja responsável por você. Diz assim, eu sou responsável pela minha vida. Isso é algo maravilhoso, porque te faz crescer. Isso é algo maravilhoso, porque te faz ter resultado. O resultado do mundo é a decisão do homem dia após dia. O resultado da vida é a sua decisão dia após dia. Deuteronômio 30:19 diz bem assim, hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e os caminhos da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que viva plenamente tu e a tua descendência. Diz assim, as minhas escolhas podem trazer vida, ou podem trazer morte. As minhas escolhas podem me arruinar completamente, ou elas podem me trazer grande alegria. A palavra está dizendo que as minhas escolhas, elas podem produzir uma vida maravilhosa. Elas podem produzir vida. Olha que interessante, que a vida do Senhor é uma vida em abundância, amém? E as minhas escolhas produzem vida.
Ai, pastor, então o senhor está relacionando de que apenas as minhas decisões. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus atua nas suas decisões. Se as suas decisões forem boas, Deus estará contigo, respaldando, guardando. Se as tuas decisões forem ruins, querido, deixa eu te dizer uma coisa: as consequências você vai colher. Precisamos ser orientados nisso. Muitas vezes nós estamos culpando, correlacionando Deus a fracasso, colocando Deus nas nossas más decisões, colocando Deus naquilo que nós, por nossa vontade, pura vontade pessoal, agimos e atuamos, e depois temos um resultado catastrófico em muitas etapas, em muitas áreas, e dizemos: Deus, está nas suas mãos. Deus falou: meu Deus. Deus falando, meu Deus, é brabo, né? Mas Deus falando: meu Pai, que coisa. Eu entreguei tudo nas mãos desse filhinho para ele ser orientado, para ele caminhar respaldado pela palavra. Mas ele saiu tomando decisões, e agora não sabe nem onde está. E quer jogar o volante do carro de novo para mim, que eu entreguei para ele. Mas Deus me deu condições de dirigir a minha vida, quando Ele entregou o arbítrio. Olha para quem está perto de você e diz: não culpe a Deus por aquilo que você não fez, ou por aquilo que você fez. Um pouco forte, né, irmão? Um pouquinho só forte. Mas agora deixa eu te dizer, qual o lado bom disso tudo? O seu trabalho, a sua vida, a sua família, ela precisa de que você assimile a palavra do Senhor. Ela precisa que você se agarre à palavra do Senhor. A sua construção pessoal precisa que você se agarre ao Senhor. Não adianta, irmão, nós passarmos a bola para o Senhor daquilo que nós precisamos fazer, amém? Você sabia que o seu trabalho só não está melhor porque você não lidera ele? Vai ser um pouco forte. Seu trabalho só não está melhor porque você não é um líder dentro dele. Você não assimilou a liderança que Deus te entregou lá em Gênesis. Ele te entregou domínio. Você entregou a liderança. Você entregou aquilo que Deus te passou. Aquilo que Deus entregou aos cristãos. Você sabia que o nosso país não está melhor porque nós não assimilamos as nossas posições no Senhor? O governo lá está ruim, o A está ruim, o B também está ruim. Gente, vamos ter dificuldade para encontrar um governo bom no Brasil. Porque enquanto o cristão não se levantar como cristão, uma bandeira de cristão, e assimilar que Deus entregou tudo para que Ele governasse aqui na terra, vai ser difícil de encontrar posicionamento. Agora, o nosso não posicionamento nos leva a um staff. Porque muitas vezes nós não desejamos liderar enquanto o mundo lidera. E o mundo lidera da pior maneira, e quem está sendo liderado por ele somos nós. Isso que é difícil. Mas é que eu tenho medo de liderar, eu tenho medo de assimilar à frente. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Quem não lidera é liderado, e ponto final. Nós só temos essa posição. Quem não lidera é liderado, e ponto final. E o pior, que às vezes nós somos liderados pelas piores pessoas do planeta. Quem aqui não já foi frustrado, aliás? Quem aqui não já foi frustrado por um chefe psicopata? Muita gente. Tem chefe assediador, tem chefe inescrupuloso, tem chefe de tudo quanto é jeito. E muitas vezes nós passamos. Agora, você sabe qual a maneira de resolver isso? É quando você se torna o chefe. Amém? Então assimile o seu posicionamento de crescimento, de domínio, de crescimento que o Senhor colocou lá em Gênesis. Olha, está tudo sobre a terra, é entregue a vocês. Assimile crescer, assimile evoluir, e não entregue a direção nas mãos de alguém, querido, que não está pronto para liderar no Senhor. Assimile a sua vida e lidere aquilo que o Senhor entregou na sua vida. Lidere a sua família, não deixa o filho de Satanás ir lá roubar a sua casa. Lidere o seu lar, se levante pelos seus filhos, ore com eles, ensine a palavra, não deixe eles roubarem. Não deixa, se levanta. Se impõe e diz assim: Deus me entregou o governo dessa casa, Deus me entregou o domínio dessa família, Deus me entregou essa geração, eu vou tomar conta dela, eu vou evoluir, eu vou fazer ela crescer. Amém?
Aí você às vezes, não, eu não quero liderar não. Sabe o que acontece? Eu vou te dizer, tem muitas e muitas pessoas doidinhas para que você não lidere, para que elas sigam implantando atrocidades sobre essa geração. Nós sabemos o quão terrível está essa sociedade. Se o cristão não assimilar sua bandeira e dizer assim, na minha casa ninguém toca, porque Deus me entregou a capacidade de lutar, Deus me entregou força, vigor físico, sabedoria, inteligência, domínio sobre a terra, para que eu pudesse crescer, ser fecundo, multiplicar, para que eu pudesse viver multiplicação, para que eu pudesse viver a bênção dele. Por que eu vou marcar bobeira? Então assimile a sua posição. Onde Deus te colocou, meu irmão, onde Deus te colocou, está precisando de alguém para interceder, para levantar uma bandeira, para dizer assim, eu vou colocar princípios aqui neste lugar, eu vou me levantar e este lugar não vai ser o mesmo, eu vou me levantar e essa casa não vai ser a mesma, porque eu vou fazer a diferença. Agora acontece, nós estamos esperando a solução vir de alguém, e quando essa solução não vem de alguém, nós olhamos para Deus e dizemos, está tudo no controle das suas mãos, e Deus olha para você e fala, por que você não faz o que eu te disse para fazer? Por que você não executa um plano de liderança, um plano de governo? Por que você não assimila a palavra e você vai para o seu posicionamento para que você seja líder? Diz assim, eu preciso ser líder da minha própria vida. Aí você não assimila ser líder da sua vida, vem alguém e lidera a sua vida para lá e para cá. E o pior é que te coloca em cada enrascada. Meu querido, eu estou te falando disso, porque eu já trabalhei muito tempo em empresas, eu já vivi muita coisa. E eu sei quantas vezes nós somos colocados em situação difícil, que nós não queremos participar, que nós não queremos estar ali, que nós não queríamos de forma nenhuma fazer ou viver, mas aí tem um líder lá incircunciso, dizendo para você assim, não, você tem que fazer, vai lá, faz, é o seu trabalho, é o seu trabalho, é o seu trabalho, e muitas vezes você como cristão diz, eu não vou fazer, aí já está você desempregado e começa no outro trabalho, e assim vai. Deixa eu te dizer uma coisa, crie seu próprio trabalho, que daí você vai colocar os seus princípios, não vai negociá-los, não vai de alguma forma pegar os seus princípios e deixar que se destrua aquilo que Deus te entregou. Você vai ter princípios claros sobre o seu trabalho, sobre a sua casa, sobre a sua família, amém? A sua vida não está melhor porque você não lidera. A sua casa não está melhor porque falta liderança. Falta dizer assim, tem um leão aqui dentro, porque o Senhor está comigo, amém? Ele não vai decidir, mas Ele vai estar contigo, amém? Ele vai estar contigo, tem alguém lutando aqui. Tem alguém lutando. O inimigo precisa saber que há guerreiros. O inimigo precisa saber que tem alguém que é frente de batalha, e que ele não vai chegar lá e vai tocar o terror na sua casa, não. Lá tem alguém de imposição, lá tem alguém que entende o seu posicionamento com o Senhor. Entende o que Deus o criou, para que Deus o criou. Nós precisamos tomar posse, querido, nessa geração. Nós precisamos, querido, assimilar o que Deus nos entregou. Nós precisamos assimilar as inúmeras áreas que o Senhor está nos entregando. Quantas vezes nós somos chamados a liderar algo, a liderar na vida, a liderar na empresa, a liderar na família. Somos chamados e nós, é melhor não, né? Medrosos, muitas vezes acovardados. Diz assim, joga com o meu peito que eu vou resolver. Joga para mim. Ah, mas você sabe. Não sei, mas vou descobrir como é que faz. Facinho. Rapidinho. Joga para mim que eu vou resolver. Joga para a minha vida que eu vou tomar posse, eu vou tomar direcionamento, eu vou avançar, eu vou aprender sobre isso, até eu me tornar o melhor, até eu ter a base cristã estabelecida neste lugar. Quantas empresas que não eram permitido haver uma oração, e hoje oram porque alguém está liderando, e quem lidera é cristão, e falou, pode orar aqui, porque eu permito. Quantas e quantas companhias, eu vi isso acontecer na vida da minha esposa várias vezes, ela falando, olha, lá não tinha, na verdade até o patrão converteu. Olha que maravilha. Gente, querido, que eu pensava que eu como pastor pensava assim, aquilo ali para converter é só se o Senhor descer do céu e falar direto, porque não aceita mais nada de ninguém. E converteram. Mas isso converter é porque alguém representou, é porque alguém disse, não, chega de Satanás fazer gracinha, chega de Satanás roubar, chega de Satanás levar tudo que eu construo, querido. Você já parou para pensar que Satanás é afinzão de roubar tudo que você constrói? A Bíblia diz assim que ele veio para roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. E muitas vezes você é roubado, muitas vezes mata seus sonhos, mata seus planos, muitas vezes é destruído, constrói, simplesmente
por você não tomar posição. Diz assim: o Senhor me entregou o volante da minha vida, e eu preciso assimilar isso. Assimila mais rápido, porque mais rápido você vai vencer, amém? Então lidere a sua vida. Lidere, não perca oportunidades. Não perca oportunidades. Eu vou levar adiante. Você sabia que até o milagre é uma decisão sua de ter fé? Diz assim: milagre é uma decisão minha de crer e de ter fé. Muitas pessoas não vão viver um milagre porque não decidiram ter fé, não creem, não tomaram decisão. Então, até dentro do que você diz milagre, é preciso você decidir crer no Senhor, acreditar com todo o seu entendimento, de todo o seu coração, amém? Então eu preciso decidir bem. Então a primeira coisa que eu te disse para que você evolua e que você seja abençoado é assimile uma posição de liderança naquilo que Deus está te entregando. Não recue. Cada vez que você recue, vai lá um mundano e toma posse. E depois você chora. Você chora. Ah, eu estou chorando porque está ruim. Porque tem um circunciso lá que me alfineta, me dá garfado. Se eu fosse o líder, você falava assim: vai embora. Está demitido. Pastor, você demitiria? Mas que depressa. Se for ruim de trabalho, então, meu Deus, muito rápido. Agora, quando nós assimilamos liderança, nós temos que nos sujeitar. Nos sujeitar e nos sujeitar. E às vezes nos sujeitamos demais para aquilo que nós deveríamos ter tomado posse. Amém? A segunda coisa, trata-se de princípios. A primeira questão é você posicionar, a segunda é princípios. Se você quer ser bem abençoado, eu tenho esses segredos que são conselhos, segredos bíblicos, para que você evolua cada vez mais. Princípios. A estrada perfeita para o destino perfeito. Diz assim comigo: princípios. Estrada perfeita para o destino perfeito. Pastor, como é que funciona isso? Querido, há princípios. Se os princípios são quebrados, é como se você pegasse estradas alternativas, que podem não chegar onde você almejava chegar. Uma vez que os princípios são destruídos, é como se você pegasse a estrada errada. Você quer ir a um lugar bom, mas aquela estrada te leva a um lugar ruim, porque os princípios são quebrados. É como um grande GPS. E pastor, e quais princípios são princípios que nos ajudam nessa etapa de crescer, de evoluir, de ser abençoado, de prosperar no Senhor? Eu te digo alguns, amém? Posso dizer ou não? O primeiro deles, nós ouvimos muito falar, que é a submissão. Submissão é um grande princípio. Ai, pastor, tem irmão quando fala submissão chega na cadeira. Deixa eu te dizer uma coisa: submissão é o maior benefício do cristão. Ah, pastor, isso é muito difícil. Não. Submissão é o maior benefício do cristão. Claro que para enxergar benefício você tem que ter ponto de vista diferente. Como é que você enxerga só em um ângulo? Você vai declarar que aquilo é bom ou ruim olhando só na posição? Não tem como. Não tem como. Você tem que olhar de vários pontos. Submissão é algo muito grande. Como princípios, a estrada perfeita para o destino perfeito, submissão é a proteção enquanto cresce. Vamos dizer assim: submissão é proteção enquanto cresce. Como que funciona a submissão? Submeter é ter a certeza de que Deus te abençoará enquanto cresce e protegerá o seu crescimento. Olha que legal que quem não está em submissão vai estar sempre em exposição. Quem não está em submissão está exposto. Exposto ao quê? Exposto a um ataque, exposto a uma afronta, exposto a algo ruim. Quem não está submisso está exposto. Pastor, por que o senhor fala isso? Olha esse texto comigo, 1 Samuel 15, 22. Abra sua Bíblia, se você não abrir sua Bíblia, vai estar no telão. Esse princípio, ele é poderoso para te dar crescimento, amém? Precisa compreendê-lo, porque muitas vezes nós achamos que submissão é difícil. Submissão olhado, quando você olha pelo ponto de vista certo, é algo maravilhoso. Contudo, Samuel declarou:
agrada-se mais a Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Agora verso 23. Porquanto a rebeldia é como o próprio pecado de feitiçar. Todo ser rebelde é como se ele fosse um feiticeiro. É muito forte, não é? Olha só, porquanto a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Porque rejeitaste a palavra de Yahvé, ele também o rejeitou como rei do seu povo. Querido, sujeitar é ser sábio. Eu vou te explicar uma coisa sobre submissão e sujeição. Quando você se submete a uma autoridade e cumpre esse princípio, você está protegido enquanto cresce. Como é que eu te explico isso? Protegido enquanto cresce. Digamos que você tem um superior. Esse superior, digamos que você trabalhe com, vamos colocar alguma coisa aqui, qualquer trabalho aí. Deixa eu pensar num trabalho. Ai, meu Deus. Ajuda aí, fala algum trabalho aí, irmãos. Não, ninguém vai falar um trabalho. Hã? Secretária? Ok. Digamos que a secretária, ela trabalha e ela tem alguém que é superior a ela, que lidera. Esse alguém diz bem assim: olha, senhora secretária, eu preciso que você anote os relatórios do balanço mensal da secretaria no geral. E você entregue ao presidente da empresa. Ok? A secretária, sendo submissa, ela prepara o relatório segundo o seu líder o entregou. Ela prepara esse relatório e entrega. O presidente diz: isso está tudo errado, vocês não têm competência? Como pode você não saber fazer uma ata dessa, secretária? A secretária vai e diz: por ser submissa e ter feito o que lhe foi pedido, ela diz bem assim: eu fiz segundo o que minha líder me pediu. Agora eu posso ver com ela para fazer como o senhor está me pedindo. Ele fala: você fez como ela te pediu? Ah, tá, então me desculpe que eu não tenho que falar com você. Ele pula você e vai lá naquele que te delegou e diz bem assim: como você pode orientar a secretária a fazer algo tão ruim, tão errado dessa forma? Sabe o que está acontecendo aqui? Quem foi submisso ficou em proteção, porque não fez no seu próprio nome, mas fez aquilo que estava sendo coordenado por outra pessoa. Nós às vezes respondemos coisas que nós não deveríamos responder, por não ter a submissão que deveríamos ter. Crescer com proteção é crescer em submissão. Você precisa se submeter, precisamos nos submeter, nós precisamos estar protegidos quando nós vamos crescer. Aprenda a crescer protegido, não saia da proteção. Viva sempre na submissão. Pastor, por quê? Porque o Senhor, Ele tem planos para a nossa vida. Ele nos orienta, Ele nos conduz. Agora, toda vez que nós saímos da sua cobertura, nós estamos caminhando pelo nosso próprio nariz. E aí onde pode dar errado? Se você caminha pelo Senhor, o inimigo não vai te pegar. Ele vai dizer o quê? Ele vai chegar e vai tentar te julgar, vai tentar te apontar. Você fala assim: não, mas eu estou vivendo aquilo que o Senhor trouxe para a minha vida. Eu estou me submetendo ao que o Senhor delegou na minha vida. Eu estou me submetendo lá no trabalho, porque não só ao Senhor, mas também lá no trabalho. Eu estou me submetendo e por isso estou protegido no meu crescimento, nas minhas etapas. Se você faz o que alguém te pediu, como alguém te pediu, da maneira correta e específica que alguém te pediu, você está coberto por aquele que te pediu. Grave isso. Porque muitas vezes nós queremos fazer algo que nós não deveríamos fazer. Muitas vezes nós queremos fazer algo que nós não deveríamos fazer. Muitas vezes você tem oportunidades, e essas oportunidades são rebatidas, porque lhe falta submissão. E por faltar submissão, você vai responder por todos os erros que você cometer. Diz assim comigo: quem falta submissão, fica em exposição. Fique exposto à causa. É por isso que submeter é uma bênção.
Quem se submete está sempre protegido. Não, eu fiz porque me pediram, me delegaram a ser feito dessa maneira. Fiz porque me orientaram a ser feito dessa maneira. Você não responde por aquilo que você mesmo não decidiu. Você só responde por aquilo que você decide. Amém? Então, se sujeitar é uma maneira de crescer. Muitas pessoas perderam grandes oportunidades porque não conseguiram se sujeitar. Trilharam. Quem é que já teve que lidar com alguém no trabalho que no primeiro dia que chega parece que é o chefe de todo mundo? Ah, mas muita gente já passou por isso. A pessoa chega, o primeiro dia que põe os pés lá no trabalho, quer mandar em todo mundo, quer falar. O pessoal tem costume de dizer, entrou no ônibus agora, já quer sentar na janela, né? Chega, quer mandar em todo mundo, quer falar com todo mundo, não se submete a ninguém. Sabe qual é o caminho? Rua. Rapidinho. Perde a promoção. Porque não tem sujeição, acredita que sabe tudo, acredita que pode orientar tudo, não se submete ao processo, não se sujeita ao crescimento. Então submissão é proteção, amém? Seja sábio, aprenda a submeter constantemente, porque você será protegido constantemente. Hebreus 13:17 diz bem assim: sedes obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos a autoridades que exercem, pois eles zelam por vós como quem deve prestar conta de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto dessa maneira tal ministério não seria proveitoso para vós. Está dizendo assim, olha, se não há submissão à autoridade, você está perdendo por aqueles que zelam pela sua vida. Ele está dizendo assim, você está protegido, você não responderia por nada errado, se você estivesse debaixo de uma autoridade. Então toda pessoa precisa estar debaixo de uma autoridade, amém? Precisa liderar e precisa estar debaixo de uma autoridade, até chegar ao topo, a liderança. Olha que interessante, pois eles zelam por vós como quem deve prestar conta dos seus atos. A autoridade responde pelos seus atos, isso é um grande benefício de quem está em submissão. A autoridade responde pelos seus atos. Quem lidera, querido, responde pelos seus atos. Se você está debaixo de obediência, a autoridade vai responder pelos seus atos. Agora, se você estiver em desobediência, você responderá pelas suas atitudes. Então, não é uma maneira de ser sábio, de crescer. Não é uma maneira de você avançar. Então, submeter-se é estar coberto enquanto cresce. Crescer abençoado é crescer em submissão. Obediência é crescer com a direção certa da bênção. Esse princípio de obediência é algo tão interessante, que é assim, se você quer crescer e ser abençoado, aprenda a obedecer. Você sabia que a nossa vida é obedecer, obedecer e obedecer para ser abençoado? Porque Deus nos deu o arbítrio, se nós desobedecermos, nós perdemos a bênção. Olha que interessante, que tem algumas coisas que com o Senhor, muita gente tem dificuldade, mas eu vou dizer que tem bênção, amém? João 21:3. Eu quero ler esse texto, porque esse texto é digno para que alguém seja desobediente ao Senhor. Ele é um dos textos que mais mostra que alguém tem todas as chances de desobedecer ao Senhor, mas se obedecer, será abençoado. João capítulo 21, verso 3. Simão, né? Simão Pedro disse-lhes: vou pescar. E eles o encorajaram. Nós vamos contigo também. Saíram e logo encontraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Diz assim, nada pegaram. Entretanto, ao clarear de manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. Verso 5, e Jesus disse-lhes, Jesus lhes perguntou, moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles responderam, não. Então Jesus orientou-os, lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Assim eles o fizeram,
e logo não conseguiam recolher a rede por causa da abundância dos peixes. Diz assim, a abundância dos peixes. Não, quero que você diz mais uma vez, a abundância. Quem está buscando abundância aí? Eu estou buscando, você também? Abundância de bênção, querido, quanto mais melhor, sim ou não? Se o Senhor vai te abençoar, você tem que aprender a receber, porque tudo é do Senhor, tudo está debaixo daquilo que o Senhor ordenou, da direção que o Senhor ordenou. Então se Ele, querido, abre as portas para mim evoluir, eu vou evoluir. Olha que interessante que Ele está dizendo assim, por causa da abundância de peixes, eles quase não conseguiram recolher a rede. Qual é a moral desse texto? Diz assim, são pescadores experientes. Querido, a grande moral desse texto é que essa palavra vem para pescadores experientes. Pedro, ele não pescou muitos peixes porque ele era habilidoso, mas porque era obediente. Olha um segredo aí de ser abençoado. Pedro não pescou muitos peixes porque era habilidoso, mas porque era obediente. A habilidade dele fez ele voltar para casa, pescar a noite toda, aliás, voltar para a margem, pescando a noite toda. A habilidade dele fez ele voltar com 0 peixe, nem para comer não tinha, porque ele estava na sua habilidade. Quando ele foi para a obediência do que o Senhor lhe coordenara, quando ele decidiu andar na obediência daquilo que o Senhor o dirigia, ele não conseguia retirar de tantos peixes que tinham. Existem muitas coisas que nós queremos andar por uma decisão equivocada, e certamente você poderá e o Senhor permitirá. Só que você vai perceber que essa decisão não é uma decisão que enche tanto as redes assim. Quando você anda pelo que o Senhor te instrui, as redes serão fartas, cheias. Pedro, ele era experiente, irmão. Ele sabia de pescar. Ele tinha todo motivo para dizer assim, eu não vou fazer. Eu pesco nesse mar há quanto tempo? Já sei que não tem peixe hoje, não vai vir peixe. Agora chega Jesus falando que eu vou pegar peixe. Ele tinha todos os motivos para ser desobediente. E ele tinha um só motivo para obedecer. E ele obedece ao Senhor, e o fato de obedecer ao que o Senhor disse, ele enche as redes e é abençoado. O que eu estou querendo te dizer? Que esse princípio de obediência é para nos abençoar, não é para nos matar. Aprenda a caminhar por aquilo que Deus está te dirigindo, porque muitas vezes o seu arbítrio, o nosso arbítrio, nós danificamos ele. O fato de não saber o que fazer com aquilo que Deus deixou de liberdade para nós, pode nos danar, pode nos quebrar. Quantas pessoas estão quebradas hoje em dia? Eu digo quebradas no sentido tristes. Eu digo quebradas no sentido, querido, muitas vezes machucadas, feridas. Quantas pessoas estão quebradas emocionalmente? Tudo por quê? Porque não escolheram caminhar pelos seus princípios e desistiram dos princípios de Deus, de obedecer. E quando os princípios de Deus chegam e a pessoa obedece, ela é abençoada, amém? Diz assim, quem obedece a Deus é abençoado. O desobediente, querido, só perde a bênção. Só que é muito sutil, ele acredita que ele está arrasando, ele abafando porque ele tem habilidades. Só que ele volta para casa com a rede vazia. Diz assim, desobedientes, não, mais forte, desobedientes voltam para casa com as redes vazias. Essa é a diferença. Obedientes voltam para casa com as suas redes cheias. Essa é a diferença. Obedeça ao Senhor e você vai ter abundância sobre a sua vida, amém? É tão legal isso, querido, que Pedro, sendo habilidoso, a sua habilidade não teve mais poder do que a sua obediência. A sua habilidade não tem mais poder do que a sua obediência. O terceiro princípio que eu quero falar dentro desse tópico de princípios é lealdade. Quando partimos para escolher alguém, escolhemos alguém leal. Toda vez que alguém vai promover alguém, ela nunca procura uma pessoa desleal para promover. A não ser você, mas eu não procuraria. Quem aqui procuraria assim, olha, eu sou dono de uma companhia,
vou procurar alguém para promover, vou buscar o mais desleal dessa companhia para ser chefe de todos. Tá maluco? Nem pensar. Quando você vai promover alguém, você busca por alguém? Diz assim, leal. Porque tem valor. Lealdade tem valor. Lealdade é igual a promoção. Pessoas leais são muito mais promovidas do que pessoas desleais. Pessoas desleais não são promovidas. Não adianta. Como que a pessoa desleal? Você promoveria alguém desleal? Agora imagina o Senhor lá olhando, esperando alguém leal, e alguém é desleal com o Senhor constantemente. Como que o Senhor iria te promover? Diz assim, o nosso Deus está buscando alguém em quem confiar para promover, para abençoar. Agora você diz assim, sou eu, o leal. Seja leal, porque Deus vai te abençoar, amém? Seja leal. Ah, pastor, mas ser leal. A Bíblia, querido, a própria Bíblia diz que é raro. Você sabia? A Bíblia diz que leal é raro. É raro você encontrar alguém leal. Olha que interessante, Provérbios 26 diz, muitos proclamam a sua própria benignidade, contudo o homem fiel, quem o achará? Está dizendo assim, dá trabalho para encontrar. Dá trabalho para encontrar. É porque dá trabalho que é raro, amém? Amém ou não amém? Vocês estão com frio aí? Agora diz comigo assim, tudo que é raro é caro. Quer ter valor? Seja raro. Tudo que é raro é caro. Leais são caros. Dá trabalho. É mais difícil, é mais marrento. É mais tudo. Porque lealdade é caro. Porque se encontra muito pouco. Então, quando você encontra lealdade, deve ser promovida. Amém? Ruth, capítulo 1, verso 16, diz bem assim, disse porém Ruth, não me resistas, para que te deixe, e me torne empos de ti, de onde quer que fores irei, e onde quer que a noite passares, e a passarei. Teu povo é meu povo, e meu Deus, e seu Deus é meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Assim Jeová me faça, e ainda acrescente, se só a morte não será a que entre mim e ti fará apartamento. Essa versão ficou bem estranha, mas é isso mesmo. Ela está dizendo bem assim, sou leal contigo até o final. E olha que ela estava dizendo isso para quem? Para quem que ela estava dizendo assim? Para a sogra. Será que essa moça era leal? Ela falou até a morte. Eu vou contigo até a morte. Agora a lealdade trouxe para ela o quê? Grande abundância, grande bênção. Tinha um príncipe chamado Boaz, varão próspero. Trouxe ou não trouxe? Claro que traz. Cara, mas é cara, amém? Contra alguém leal, quando você caminha com lealdade, você tem mais valor. E também quando você vê alguém leal, dê mais valor, continuamente. Porque lealdade é rara e lealdade é cara, amém? Quem quer ter, tem que procurar bastante. O terceiro e último tópico, já fechando, com esses caminhos que te fazem crescer e evoluir. Oportunidade. Oportunidade é algo maravilhoso. Você sabia que a maioria das oportunidades, elas não são fruto do acaso? Oportunidades, diz assim comigo, oportunidades se constroem. Tem muita gente esperando oportunidade. E às vezes você vai esperar muito tempo e às vezes elas nunca vão chegar. Agora quando você começa a construir oportunidades, elas chegam na sua vida. Deus te deixou com a possibilidade de decidir, então construa as oportunidades que você precisa. Provoque oportunidades, provoque o que chamam de sorte, muita gente. Provoque isso, tenha uma ação. Sabe, Lucas 5,18 diz assim:
Chegaram então uns homens trazendo um paralítico numa maca. Tentaram fazê-lo entrar na casa, a fim de apresentá-lo perante Jesus. Não tendo sucesso nessa tentativa, devido à grande multidão aglomerada, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura no teto, até o meio da multidão, bem diante de Jesus. Observando a fé que aqueles homens demonstravam, Jesus declarou: homem, os teus pecados estão perdoados. Não tinha oportunidade, muita gente, aglomerado. Os amigos falaram assim: nós vamos gerar uma oportunidade, vamos por cima. Pegaram o paralítico, subiram até o telhado daquela casa e desceram ele. Havia oportunidade? Não. Geraram oportunidade? Sim, porque geraram oportunidade, foi abençoado o moço. Então aprenda que nem sempre as oportunidades estão escancaradas. Você precisa gerar oportunidades, correr atrás um pouco não faz mal, amém? Gere oportunidades de ser abençoado, gere oportunidade para ser cada vez mais abençoado pelo Senhor. 2 Coríntios 9:6 diz bem assim: lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Quem não planta não quer colher, porque não abre oportunidades. Quem não constrói, querido, não é edificado pela sua construção. Comece a gerar oportunidades para que você seja abençoado. Abra oportunidades, dê passos de fé, amém? Olha, quem lembra da mulher do fluxo de sangue, debilitada? Essa mulher, querida, extremamente debilitada, de Marcos 5:24, sangrando, anos e mais anos de debilidade, médicos não davam jeito, as finanças já tinham ido embora. Ela percebe que Jesus está passando, e ela entende que o crescimento dela, que o milagre dela, dependia de uma oportunidade. Jesus estava lá, parecia ser uma oportunidade construída, mas não era uma oportunidade para alguém que está debilitada. Aquilo era uma oportunidade para alguém saudável, para enfrentar a multidão. Mas ela constrói essa ponte. Oportunidades precisam ser construídas. Aprenda a abrir oportunidades. Aprenda a plantar para colher. Quem sai plantando, querido, em tempo oportuno, sairá colhendo. Sabe, vá abrindo portas, vá abrindo caminhos. Tenha sabedoria em gerar oportunidades. Oportunidade quando você conhece pessoas. Sabe, há um valor muito grande em conhecer pessoas. Existem pessoas que 30 minutos de conversa muda a sua vida. Verdadeiramente. Quem aqui nunca foi atingido por uma pessoa assim, que mudou um pensamento, mudou uma ideia, mudou uma maneira que pensava e te fez pensar melhor e te fez acertar muito? Então seja uma pessoa de oportunidades, que constrói pontes ou oportunidades constantemente, para que gere o Senhor cada vez mais sobre a sua vida. Não seja uma pessoa extremamente fechada, mas seja uma pessoa aberta a ideias. Ouça mais, use escuta ativa, aquela que é com desejo de escutar e não aquela com desejo de falar. Aprenda a ouvir e tome posse das oportunidades. Construa, permita o Senhor construir grandeza na sua vida. Sabe, em algum momento o cristão precisa parar de deixar de falar que está tudo na direção de Deus. Quando eu te falo isso, querido, não te falo sem o temor, mas falo com o temor do Senhor grandioso. Só que eu falo com o entendimento do que a Bíblia nos instrui, sobre as decisões que devemos tomar, e que o Senhor não tomará essas decisões por nós. Ele nos dará luz para tomarmos melhores decisões, amém? Isso provém do Senhor. Você fala: Senhor, eu sei que o Senhor não fará isso por mim, mas me ensina a fazer. Aí Ele estará contigo, através da palavra dEle, colocando luz na sua vida, para que você não tropece nos seus próprios passos, para que você não falhe. Meus amados, são grandes os prejuízos
quando nós pensamos que o Senhor responderá pelas nossas decisões. Ele não responderá pelas nossas decisões. Você responderá pelas suas decisões. Eu responderei pelas minhas decisões. Nós responderemos pelas nossas decisões. E nos cabe ter grande vida sendo bem-sucedido. Quando eu te falo tudo isso, irmão, parece ser algo um pouco difícil de viver, mas é a realidade que muita gente se esconde de viver. E é por isso que tem muita gente vivendo a vida de outras pessoas, ao invés de viver a sua própria vida. É por isso que tem tanta gente frustrada, sem propósito na vida, sem rumo, sem direção. Vive chorando por não ter realizado absolutamente nada do que quis, ou do que pensou pelo menos. Porque tudo o que vive, não vive assimilando a sua própria decisão. Então tem decisões que você precisa tomar e tomar rápido, para você encontrar um propósito, encontrar o plano que o Senhor está te conduzindo para ser assertivo nas suas decisões. Sabe, o Senhor nos chama para uma vida diferente, queridos. Sabe, tem muita gente dizendo essa frase: eu estou esperando, o Senhor está dizendo assim, e eu estou te esperando. E a pessoa: não, eu estou esperando o Senhor falou: eu estou esperando você ter uma decisão. Olha que interessante, na caminhada das pessoas, dos nossos irmãos, quando foram libertos do Egito, o maior desafio deles não foi sair do Egito, foi permitir que o Egito saísse deles, saísse da cabeça deles. E eles caminhavam no deserto, e eu sei que você sabe que lá teve 2 líderes nesse deserto. Um se chamava Moisés, outro se chamava Josué, sucessor de Moisés. Era tão interessante que com Moisés, o Senhor ia diante de Moisés, iluminando os passos, como luz, como coluna que aquece, e ia com direção para Moisés. Quando chega no seu sucessor, o Senhor fala para ele: aonde você colocar a planta dos seus pés. Olha que interessante, onde colocar as plantas dos seus pés. Ele estava dizendo assim: põe os pés, que eu estou com você. Com Moisés adiante, com Josué na retaguarda. O Senhor, Ele quer nos abençoar, iluminando a nossa vida e respaldando as nossas boas decisões, aconselhadas pela palavra dEle. Aprenda que você precisa buscar conselho da Bíblia. Nós precisamos ser bíblicos, cada vez mais bíblicos. Quanto mais palavras tivermos, mais assertivos nós seremos. Quer ter sorte no amor? Bíblia. Quer ter sorte no trabalho? Bíblia. Pastor, mas existe sorte? Querido, Bíblia te ajuda você a decidir bem, e todo mundo vai te chamar de sorte, mas você vai chegar lá e vai dizer bem assim: é o princípio de Deus que eu vivo. Aprenda a caminhar pela palavra, amém? Eu estou te trazendo porque eu tenho certeza de que o Senhor vai fazer pessoas bem-sucedidas nesse lugar. E Ele está procurando pessoas para que sejam bem-sucedidas. Verdadeiramente o reino de Deus precisa de pessoas bem-sucedidas também. Amém? Precisa de pessoas bem-sucedidas. Ah, pastor, o reino de Deus não precisa de pessoas bem-sucedidas. Quem vai ser as pessoas que vai abençoar outras pessoas? Eita, fiquei no vácuo. Quem vai ser as pessoas que vai abençoar outras pessoas? Você precisa ser bem-sucedido, porque alguém só dá daquilo que tem. Ninguém consegue entregar daquilo que não tem.
Se você é abençoado, você terá para abençoar. Então, quanto mais você clamar a bênção de Deus sobre a sua vida, mais você vai poder fazer, mais você vai poder ajudar, mais você vai poder entregar para as pessoas, mais obras você fará. Sabe qual é a diferença? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: se nós precisarmos nos entregar para muitas pessoas, nós precisaremos ser abençoados, porque existem lugares que a palavra sozinha é insuficiente. Nós precisaremos construir, nós precisaremos pagar, nós precisaremos comprar comida para as pessoas, nós precisaremos abençoar financeiramente, e só pode abençoar financeiramente quem possui, quem tem. E é por isso que Deus abençoou Abraão. Ele estava dizendo: Abraão, eu vou te abençoar. Só que ele não só diz eu vou te abençoar, ele diz: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele estava dizendo: eu te abençoo, e através de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Sabe, vai uma geração de Abraãos aqui, que Deus vai abençoar, e que abençoarão pessoas. Deus vai te abençoar com o plano de abençoar pessoas, amém? Eu queria que vocês colocassem de pé. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Eu sei que o Senhor, quando nos dá uma palavra assim, tem gente com promoção a caminho. Eu tenho certeza que tem gente que vai ser promovido neste lugar, amém? Eu tenho certeza que haverá respostas de Deus de promoção grandiosas, e eu sei que vai ser você. Só não sei quem é. Só para quem tomou posse, amém? Eu sei que Deus, quando está procurando alguém para promover, Ele primeiro fala o currículo, os requisitos. Ele primeiro dá direcionamento. Então seja promovido pelo Senhor, para você viver uma vida abençoada, não para os vossos deleites, mas para ser um canal de bênção para muitas pessoas, para ser abençoado e abençoar continuamente. Deus tem um plano para você, sabe? Deus te entregou todas as coisas. Assimile o que Deus está entregando nas suas mãos, assimile o que o Senhor está colocando nas suas mãos. Eu não sei para quem eu estou pregando nessa noite, mas eu sei que todas as vezes que o Senhor fala de Pedro, é porque há um Pedro entre nós. Eu sei que todas as vezes que Deus fala de algo, é porque há algo acontecendo entre nós, que só o Espírito Santo de Deus sabe. Eu não sei a quem eu vim pregar nessa noite, eu só sei que eu vim entregar uma mensagem do Senhor, e você será promovido mediante os quesitos que o Senhor colocou nessa noite. Sabe, receba no seu coração, em nome de Jesus, e parta para a sua vida abençoada por Deus, amém?